Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha o portal TV Web Ponta Porã Informa. Portal e TV Web Ponta Porã Informa. Hoje, dia 26 de agosto, quarta-feira, vamos lá com as informações esportivas, né? Tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro hoje. Mas antes vamos falar de Copa do Brasil, que nós tivemos algumas definições ontem. A Copa do Brasil conheceu ontem os seus 3 primeiros classificados para a quarta fase. São eles Ponte Preta, América Mineiro e Fluminense. Além da vaga, os clubes ainda garantiram 2 milhões de reais aos cofres de premiação. Foram eliminados Afogados, Ferroviária e Figueirense. Na noite de ontem, né? Afogados e Ponte Preta se enfrentaram pelo jogo da volta da terceira fase, em partida que marcou o retorno da competição após a paralisação do torneio por conta da pandemia da Covid-19. Depois de vencer em casa por 3-0, a Macaca foi até o Vianão e carimbou a classificação, dessa vez com uma vitória por 2-0. 5-0 no placar agregado e a Ponte Preta na próxima fase. E se tem Copa do Brasil, tem promessa de emoção até os últimos segundos, né? E foi assim no duelo entre América Mineiro e Ferroviária, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. Depois do 0-0 no primeiro confronto, as equipes repetiam o placar no Independência até os 48 minutos do segundo tempo, quando Rodolfo marcou para o Coelho e manteve a equipe mineira na disputa pela taça, né? São então as definições de ontem aí, 3 classificados, né, para a próxima fase da Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui. O Fluminense também, né? O Fluminense também acabou se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui outros jogos pela Copa do Brasil. Nós teremos... e a Copa do Brasil vai poder perder seu maior campeão já nesta quarta-feira, né? O Cruzeiro tem uma situação bem delicada na terceira fase. O Vasco também está em desvantagem, ao contrário do Botafogo. Todos os 5 jogos serão com portões fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. Tem sequência hoje a Copa do Brasil, né? O Cruzeiro, que é dono de 6 títulos, foi derrotado pelo CRB por 2-0 em Belo Horizonte e vai precisar vencer em Maceió às 15 horas por 3 ou mais gols de diferença, e se vencer por 2 gols de diferença, levará a decisão para os pênaltis. Não há o gol qualificado na Copa do Brasil, né? Portanto, vai precisar vencer por qualquer placar com diferença de 2 gols. Se vencer por 5-3, vai para os pênaltis. 6-4, pênalti. 8-6, pênalti, né? 2 gols de diferença é o suficiente. Já o Galo passa até com uma derrota por 1 gol de diferença, né? O Vasco é outro campeão na Berlinda, depois de ter caído ante o Goiás por 1-0 no Rio de Janeiro. Os cariocas vão tentar a vaga em Goiânia às 20h30, precisando vencer por 2 ou mais gols de diferença. A vitória por 1 gol de diferença e a decisão vai ser na cobrança de pênalti. Os goianos, enquanto isso, vão jogar pelo empate. E o Botafogo nunca deu a volta olímpica, mas terá a vantagem de ter feito 1-0 no Paraná, no Rio de Janeiro. A volta será em Curitiba às 18 horas. Se o Botafogo jogará pelo empate, o tricolor paranaense terá que vencer por 2 ou mais gols de diferença. O triunfo pela diferença mínima levará a decisão para as penalidades máximas. A partida de Natal, às 15 horas, está aberta entre o Juventude e o América, né, que empataram em 1-1 em Caxias do Sul. E o vencedor vai seguir adiante e um novo empate aí nesse caso vai levar o resultado para a decisão dos pênaltis. Então são os jogos que vão aí definir, né, os próximos classificados da Copa do Brasil. Deixa eu ver se eu tenho aqui a tabela, só para a gente ter uma noção. O Fluminense, que venceu o Figueirense por 3-0, se classificou. E aí hoje tem América de Natal e Juventude do Rio Grande do Sul, CRB de Alagoas e Cruzeiro, Paraná Clube Botafogo, Goiás e Vasco da Gama, Vitória e Ceará. O Brusque amanhã joga contra o Brasil de Pelotas e o São José enfrenta o Atlético Goianense para completar aí essa rodada da terceira fase da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, apenas um jogo hoje pela primeira divisão, né? Com campanhas parecidas neste início de Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fortaleza encerram a 5ª rodada nesta quarta-feira, quando se enfrentam a partir das 20h30, né, na Arena Corinthians. E os 2 times estão empatados com 4 pontos e próximos da zona de rebaixamento, mas o Corinthians tem um jogo a menos.
Aliás, 2 jogos a menos, né? Porque o confronto contra o Atlético Goianiense pela primeira rodada foi adiado devido à participação do Timão na final do Paulistão. Essa partida acabou sendo adiada após a Confederação Brasileira de Futebol atender um pedido da TV Globo. De volta ao banco de reservas, depois de cumprir suspensão contra o Coritiba, o técnico Thiago Nunes comandou o último treinamento antes do jogo nesta terça-feira e tem algumas dúvidas para escalar o Corinthians, né? E a primeira vitória do Corinthians veio com o Thiago Nunes na arquibancada, né? Sem poder atuar ao lado dos seus jogadores. Gabriel e Ederson disputam a posição de primeiro volante, enquanto que Ramiro tem a titularidade ameaçada por Matheus Vital, recuperado da amidalite, de uma amidalite, né? Já regularizado, o venezuelano Otero deve iniciar como opção de banco de reservas para o técnico Thiago Nunes, né? No último treinamento, antes do embarque para São Paulo, na tarde de segunda-feira, o técnico Rogério Ceni não deu pistas do time que vai mandar a campo para enfrentar o Corinthians. A base que ganhou do Goiás por 3-1 em Goiânia na semana passada deverá ser mantida. Existe, porém, a possibilidade de o Rogério Ceni mexer em uma peça ou outra. No ataque, por exemplo, Yuri César, que entrou no decorrer do último jogo e marcou um gol, pode aparecer no lugar do David, né? Essa possibilidade aí do time do Fortaleza. Na segunda divisão, o Paraná Clube é o líder com 11 pontos e a rodada só na sexta-feira, só depois de amanhã, né? Com o Oeste jogando contra o Avaí na Arena Barueri, 18h15, 19h30 na sexta-feira ainda, o Cuiabá, que está hoje na segunda colocação, vai enfrentar a Chapecoense, né? A Chapecoense que tem 10 pontos, os dois têm 10 pontos, Cuiabá e Chapecoense estão com 10 pontos, o jogo vai ser na Arena Pantanal às 19h30, Chapecoense ainda não perdeu. O Guarani joga também na sexta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, precisando vencer. O Guarani está com 3 pontos e vem de uma sequência de derrotas, vai enfrentar o Náutico, né? No sábado, no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Juventude enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto às 10 horas da manhã. Às 15h30, o Vitória joga contra o Paraná Clube, o Cruzeiro no Mineirão às 18 horas joga contra o América Mineiro e o Figueirense no Orlando Scarpelli às 18 horas joga contra o Confiança. Os jogos do sábado ainda tem Sampaio Correia e Ponte Preta, né? Se enfrentando lá no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. No domingo, 2 partidas. No Estádio Repelé, em Maceió, o CSA vai enfrentar o CRB, no clássico das letrinhas aí, né? E o Operário de Ponta Grossa joga no Estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, contra o Brasil de Pelotas, às 18 horas. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na TV Web Ponta Porã Informa.